Fala pessoal, bem-vindos a mais um Guia de Estudos. Hoje a gente vai pegar aqueles conceitos mais densos dos livros e traduzir tudo numa revisão super dinâmica sobre macroeconomia. Esse material foi pensado especialmente para dar aquela força nos estudos de introdução à economia, viu? A ideia aqui é deixar a teoria bem clara, acessível e sem complicação. Vamos lá? Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro, a gente vai passar por o que é a macroeconomia, os instrumentos de política, como funciona o fluxo econômico, as formas de medir a riqueza de um país, o setor externo e, claro, vamos desmistificar a inflação. Cada pontinho desse constrói a base para o próximo, o que ajuda demais na hora de fixar a matéria na cabeça. Bom, começando do começo, o que é, afinal, a macroeconomia? Vamos dar uma espiada no painel de controle desse nosso veículo econômico para entender exatamente com o que a gente está lidando na disciplina. O material que a gente está usando traz uma analogia simplesmente genial. Pensa na economia não como um monte de gráficos chatos ou números abstratos, mas como uma máquina gigante e complexa. Uma máquina que precisa de combustível e tem lá seus pedais de acelerador e freio. Enquanto a microeconomia olha para cada pecinha isolada, a macroeconomia dá de olho no desempenho geral e na velocidade do motor inteiro do país. Faz sentido, né? E para onde esse motor está indo? Bom, a gente tem 4 destinos principais. São os grandes objetivos que quem formula as políticas públicas tenta a todo custo alcançar. É literalmente um malabarismo constante para manter o nível de emprego alto, os preços estáveis da prateleira do mercado, a distribuição de renda mais justa e, claro, fazer o bolo crescer, ou seja, garantir o crescimento econômico do país. Certo, agora que sabemos os destinos, vamos entrar nos instrumentos de política econômica. Chegou a hora de descobrir quais são as alavancas e os pedais que os governos puxam e apertam para controlar essa máquina toda. A gente começa pela política fiscal. O mais legal aqui é perceber que ela funciona exatamente como o sistema básico de aceleração e freio do nosso carro. Como? Bom, mexendo em impostos e gastos públicos. Se a economia está superaquecida, o governo pode aumentar impostos ou cortar gastos para dar uma freada. Por outro lado, cortando impostos ou gastando mais com obras, por exemplo, ele pisa fundo no acelerador para estimular a demanda. E aqui vai uma dica de ouro para as provas de introdução à economia. Não dá para confundir política fiscal com política monetária, tá? Enquanto a fiscal mexe com impostos e gastos do governo, a política monetária, que geralmente fica na mão do Banco Central, mexe com o próprio combustível da máquina. Ou seja, ela controla a quantidade de dinheiro circulando por aí e as taxas de juros. Tá, mas na prática, como o Banco Central faz isso? Ele tem 5 engrenagens mecânicas principais nas mãos: a emissão de moeda, as operações de mercado aberto, o recolhimento compulsório, as taxas de redesconto e os controles seletivos de crédito. Pega o recolhimento compulsório, por exemplo. Se o Banco Central decide alterar a parcela de dinheiro que os bancos comerciais são obrigados a guardar, ele consegue injetar mais grana na praça para aquecer as coisas ou secar a liquidez para segurar algum risco. Mas vem cá. Como é que esse dinheiro todo realmente flui entre as famílias e as empresas no dia a dia? Antes da gente pular para a próxima grande teoria, guarda bem essa pergunta. Ela é o nosso gancho para sair daquelas políticas governamentais de alto nível e descer para o chão de fábrica, para a mecânica do mercado que todo mundo vive na pele. Entrando agora no fluxo da atividade econômica. Essa parte é super importante para quem está começando a estudar a matéria. Vamos ver como essas peças todas se encaixam e formam um chamado fluxo circular da economia. Olha que ciclo perfeito. É uma interação contínua que faz a roda girar ao nosso redor. Funciona assim. As famílias, tentando buscar o máximo de satisfação, oferecem sua força de trabalho. As empresas que querem maximizar os lucros contratam essa galera para produzir bens e serviços. Aí as empresas pagam salários e as famílias pegam esse dinheiro para comprar os mesmos bens e serviços. Um lado alimenta o outro, sem parar. O pulo do gato aqui é entender a diferença entre 2 fluxos que acontecem ao mesmo tempo. A gente tem o fluxo real, que é a movimentação física das coisas, tipo a força de trabalho indo para a fábrica e as mercadorias indo para o supermercado em uma direção. E, no sentido totalmente inverso, correndo na contramão, a gente tem o fluxo monetário, que é a compensação financeira pagando por tudo isso. Passando para as formas de medir a riqueza, PIB e PNB. Afinal, para saber se esse nosso motor econômico está rendendo o esperado, a gente precisa olhar para os diagnósticos, para os termômetros que medem a riqueza de um país. E é nesse momento que entra a famosa contabilidade nacional. Pensa num trabalho monumental. É essa metodologia que registra, de forma bem rigorosa,
todas aquelas transações complexas que a gente acabou de ver no fluxo circular. Eles pegam tudo isso e transformam em dados e estatísticas oficiais, que são os números que os governos usam na hora de tomar decisões. O grande astro dessa contabilidade é o Produto Nacional Bruto, o PNB. Ele funciona como um indicador básico do bem-estar de uma sociedade, medindo em valores de mercado tudo o que é produzido com recursos nacionais. Só que, atenção, para fins de avaliação acadêmica, o PNB não é perfeito. Ele tem limitações conceituais importantes, como ignorar totalmente a economia informal, mas ainda assim continua sendo vital para as estatísticas. Outra dica de ouro para os seus resumos: saiba a diferença entre o que é nominal e o que é real. Variáveis nominais carregam as distorções dos preços atuais. Então, se os preços no mercado dobrarem do nada, o PIB nominal parece dobrar também, o que é uma ilusão. Já o PIB real é mais honesto. Ele tira a inflação da jogada usando os preços de um ano base, revelando se a produção física do país realmente cresceu ou não. Legal, compreendemos perfeitamente as métricas domésticas e os ciclos internos. Mas fica a dúvida. Como é que o nosso veículo econômico entra e se comporta na enorme rodovia internacional? Chegamos ao setor externo e às taxas de câmbio. Basicamente, nenhum país opera no vácuo. O comércio internacional é a principal ferramenta para contornar qualquer limitação de recursos domésticos que a gente possa ter. E a base teórica de tudo isso é muito elegante. A teoria das vantagens comparativas é o que justifica a existência do comércio internacional. A sacada é a seguinte: se cada país focar em produzir só aquilo em que é muito eficiente e tem menor custo, e depois trocar com os outros, no final do dia todas as nações acabam conseguindo consumir uma quantidade muito maior de bens do que se tentassem fazer absolutamente tudo sozinhas. Só que, para que essas trocas aconteçam, moedas de países diferentes precisam conversar entre si, e quem dita essa regra é o regime cambial. A taxa de câmbio pode ser fixa, se o Banco Central bater o martelo e definir o valor, ou flutuante se for definida pela oferta e demanda do mercado. E um detalhe interessante sobre o Brasil é que a gente adota hoje o sistema de flutuação suja, o famoso dirty floating, ou seja, o mercado dá direção, mas o Banco Central atua para evitar solavancos muito extremos. E para fechar, vamos entender a inflação. Esse é um dos temas que mais tem peso nas ementas de economia e, com certeza, é o grande perigo que pode superaquecer e fundir o nosso motor econômico. E olha, a inflação não é tudo farinha do mesmo saco. Nos estudos acadêmicos, a gente categoriza esse fenômeno em 3 motores distintos. A de demanda rola quando a vontade de comprar supera a capacidade de produzir da indústria. A inflação de custos ataca quando a matéria-prima fica cara de repente, tipo um choque de oferta. E a inercial, bom, essa é aquele ciclo vicioso. Os preços sobem hoje simplesmente porque as pessoas já esperam que vão subir, apoiadas por contratos atrelados a índices do passado. Essa tabela aqui resume o estrago sistêmico severo que uma inflação alta inflige em diferentes áreas. Ela age como um imposto invisível e muito cruel. Reduz brutalmente o poder de compra de quem vive de salário fixo e força investidores a abandonar projetos produtivos de longo prazo para apostar em pura especulação financeira de curto prazo. Então, para a gente fechar e deixar uma reflexão final, dominar esses conceitos não se trata apenas de passar em uma disciplina, mas sim de entender como o painel de controle econômico molda o nosso dia a dia. Se as ferramentas estão aí para criar estabilidade, como a sociedade pode garantir que elas sejam usadas para o benefício de todos? Ter esse conhecimento de base é o primeiro e mais importante passo para a gente decifrar os desafios reais e ajudar a construir um sistema muito mais resiliente para o futuro. Um abraço e bons estudos, pessoal!